Fala, meu povo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fora do CuboCast. Estamos aqui, Denise, eu e o nosso convidado, que logo será apresentado. Eu confesso que é mais um do que eu não conhecia, tive a oportunidade de conhecê-lo hoje. Assunto super novo hoje. Super novo, Pauta super quente. interessante. Um assunto silencioso. E muito necessário que muitos arquitetos não, como é que eu posso te falar isso? Não dão uma devida não atenção. Importância. Não dão ouvidos. Não dão ouvidos. Tudo a ver com o nosso assunto. Não são todos os arquitetos, mas muitos não valorizam. Mas antes, queremos agradecer aos nossos patrocinadores, a Hitachi Ar Condicionado e o Arquitesk, que estão aqui, nos apoiam, nos acompanham todos os episódios. E você, nosso público querido, fiel, que está aqui conosco, curte, compartilha, já comenta esse vídeo, esse vídeo, e caneta na mão, porque vai ter muitos ensinamentos hoje, né, Dê? Só para começar, vou falar para vocês que o cara que está aqui foi o meu melhor professor da faculdade, que os outros não fiquem ciumados, mas é real. Escolhi ele, então eu estudei na Universidade Estadual de Maringá, professor doutor, especialista em acústica, Carlos Tamanini. Escolhi ele para ser meu orientador de banca, né? Tanto que para mostrar que realmente o que eu estou falando, um profissional incrível e um professor incrível também. Seja bem-vindo, professor Carlos. Eu vou chamar professor, porque você é o meu professor, mas hoje, gente, ele é empresário e tem de tudo um pouco, né? Depois de muitas tentativas, eu agradeço estar aqui. Hoje vamos falar de um tema que eu gosto muito e espero contribuir e ajudar nisso, né? Fique que vocês vão ter muitas notícias, informações valiosas sobre acústica. Vamos já começar com o básico. Eu vejo que muitos arquitetos não dão devida importância para a acústica. Ah, mas como assim, Denise? Eu estudei na faculdade, fiz na faculdade, eu sei o quanto é importante. Mas então por que você está projetando, sei lá, um ambiente comercial, uma loja, um restaurante sem acústica? Né? Sem acústica pré-definida. Então a gente percebe na prática, usando os ambientes, frequentando os ambientes da cidade, que a acústica ela não é levada tão a sério quanto deveria, né, Carlos? E o que acontece? Primeiro, por que a acústica importa? Então, a acústica, de todos os sentidos, a gente tem vários, né? Tipo, a visão é o que impacta, né? Geralmente os arquitetos, o visual ele é muito importante. Mas a questão dos sentidos, se a gente for pegar, né, dentro do que realmente impacta, a audição e o cheiro são das coisas que mais te trazem sensações de que você fez ou visitou, que te marcam durante a história de vida, né? E a acústica, né, respondendo, nesse meio tempo, observando muitas reuniões com arquitetos, é questão de formação. Eu acho que durante a formação tem algumas disciplinas que nos encantam e outros menos, né? Então, eu não sei o que acontece, né? Que a acústica vem num plano que a iluminação é muito bem falada e os arquitetos meio que isso fica de uma maneira muito natural na hora de projetar. Já a acústica, eu não sei se é uma reserva de mercado de especialista, que isso tem que acabar, teria que ser todo arquiteto já pensar e saber projetar de uma maneira automática. Por quê? Quando nós arquitetos, a gente trabalha com o quê? Materiais, formas, texturas, e a acústica é isso. É a escolha correta de um material, é uma forma correta, é uma textura correta, e é o que a gente faz no dia a dia. Simplesmente é conhecer e estar colocando, especificando e tendo uma ideia, né, de conceito do que seria estar aplicando dentro do espaço. E o que acontece às vezes, né, Tamanini, que a acústica a gente não vê em alguns casos, muitos casos a gente vê, né, os painéis, absorvedor de reflexão, enfim, mas em muitos casos a gente não vê. Às vezes ela está ali meio escondida, só que a gente percebe. Então muitas vezes, às vezes o cliente também não entende o porquê que ele vai pagar, sei lá, às vezes um pouco a mais, que é claro que vai ser um pouco a mais, um preço de um forro acústico, eu vou falar de uma forma simples, não estou nem falando de cálculo ainda, de acústica. Mas ele vai preferir se ele não entender a real importância, o real impacto na vida dele e na saúde dele. E a acústica, ela impacta na nossa saúde emocional. A gente estava aqui, antes de começar o episódio, eu estava falando que tem uma igreja aqui em Maringá que eu gosto muito, tem um grupo de oração que eu gosto muito, porém é dentro dessa igreja que eu não consigo, eu tenho que fazer muito esforço para eu entender o que está sendo dito, porque a reverberação é muito alta, e eu sou uma pessoa, assim, altamente sensível para som, e eu não consigo ficar até o fim
em função da acústica, né? É isso, porque quando a gente fala em acústica, o que a gente busca? Tranquilidade e aconchego. A tranquilidade é naquele momento que o silêncio ele é importante. A gente se reconecta com o silêncio, né? No silêncio a gente tem essa reconexão para nós que é muito importante, e esse aconchego e bem-estar está na atividade que é desenvolvida dentro do espaço. Então, se a gente tem esse entendimento, a gente vai conseguir proporcionar onde melhora o bem-estar, melhora a produtividade, melhora a comunicação. Vários aspectos estão relacionados a isso, até o conhecimento. Quando a gente tem um ambiente tratado, as pessoas se esforçam menos para aprender, o professor passa o dia trabalhando de uma maneira mais agradável. Então, no ambiente escolar, na igreja, as pessoas vão escutar a música, vão escutar a palavra, vão sentir o espaço, você entendeu? Então, essa questão, ela teria que estar junto, né? Então, ela é invisível, as pessoas não vê. Muitas vezes, elas só procuram acústica em função da dor. Ou é problema com algum vizinho, ou é problema com uma casa noturna, ou problema com uma igreja, ou alguma coisa, é na dor que as pessoas vão. Mas ela deveria ser para todos os ambientes, alguns mais, outros menos. Por exemplo, numa casa, na hora que você coloca sofá, cortina, almofada, você vai dando um aconchego. Então isso, indiretamente, você já vai chegando no tempo. Mas se vai para um home, onde o cara vai lá pagar um equipamento no valor alto, se não tratar a sala, não adianta, ele vai ter um equipamento muito bom, mas a sala não vai estar apropriada. Então, assim, todos os ambientes em função da atividade tem um tipo. Mas eu não sei se é por medo de errar ou alguma coisa que acaba ficando sem ser especificado, né? E falar, precisa ter um profissional sempre está especificando. Não deveria, né? Deveria ser automático. A pessoa ter uma ideia, né? Não precisa calcular toda vez, uma proporção daquilo, né? Poderia ter uma ideia, já vai estar muito próximo do que deveria, e a percepção, né? Da gente chegar no espaço e olhar, falar, nossa, tá bom. Daí no próximo arquiteto a gente tem isso. A gente já vai aprendendo com os projetos. O que ficou bom, o que você não faz mais. E você vai, opa, se eu tivesse colocado um pouquinho mais, já tá bom, mas isso aqui melhora. Então a gente vai, a nossa profissão, o bom é isso, que a gente vai o tempo inteiro, né, estudando, aprendendo, crescendo, e a gente vai buscando isso e devolvendo isso para o nosso cliente, né? E assim, eu não preciso saber, como arquiteta, calcular, né? Apesar de a gente teve na faculdade, mas a gente sabe que no nosso dia a dia, às vezes você está preocupado com outras coisas ali, mas você pode contratar um especialista. Então, o nosso escritório mesmo já contratou o Tamanini algumas vezes. Uma vez eu fiz um projeto de um estúdio de gravação e o Tamanini foi meu braço direito ali, né? A gente fez em conjunto e é uma coisa que funciona super bem. Então, você não precisa saber, mas contrata quem faz, né? Contrata, coloca algumas horas de consultoria, né? Já vai funcionar e já vai resolver. E um exemplo que eu sempre vejo é quando eu entro em um restaurante. E eu entro e falo assim, gente, se o dono desse restaurante tivesse a consciência do quanto os clientes dele frequentariam mais esse espaço ou consumiriam mais aqui dentro se ele tivesse mesmo que fosse só um forro acústico, ele isso, não entendeu? Ele entraria, faria uma reforma hoje mudando isso aqui. Porque é isso, como eu sou uma pessoa mais sensível, então quando eu entro num lugar e é muito barulhento, eu nem fico. Né, eu não volto. E às vezes nem é um investimento tão alto como as pessoas imaginam que seja. Isso. Pegando um gancho da questão de estúdio, a gente fala em ambientes pequenos e ambientes grandes, médios e grandes, né? O estúdio, geralmente a metragem dele é muito reduzida. E eu tive o prazer de trabalhar junto com a Denise, que ela teve todo o cuidado de fazer o lançamento do projeto adequado, que era uma sala de gravação, uma sala técnica, um buffet de voz, onde tudo estava adequado à forma. E daí nisso a gente veio, ela ia dando o tom da estética e a gente entrando com a técnica, resolvendo os dois problemas, né? Que era isolamento, para não ter um problema para os vizinhos, e o condicionamento, a qualidade, que por mais que é uma área pequena, o cara trabalha com isso. Então o ambiente tem que estar perfeito, né, para ter esse resultado final, né, para tudo que ele está gravar uma bateria, guitarra, uma banda, tem que estar o espaço adequado. Então, assim, por mais que o espaço não é tão grande, o cuidado e o zelo que a gente tem que ter é muito grande. Então, assim, é muito prazeroso e geralmente é o nosso público mais chato, assim, entre aspas, porque eles entendem do espaço. Os músicos, os produtores, eles sabem o que eles querem no final e eles trabalham o dia a dia. É o ganha-pão deles, né? Então, quando a gente acerta esses projetos, é o que realmente dá muita gratificação. E restaurante, né, é essa linha.
muitas vezes as pessoas não entendem que alguns projetos que nós fizemos, depois eles vêm falar, os clientes dão um retorno que 30% aumenta de faturamento em função das pessoas permanecerem no local. Porque muitas vezes elas vão embora rápido, não ficam no espaço, porque o espaço é desagradável. Não consegue conversar. Conversar, Você né? vai para o restaurante para quê? Não, Pela comida e para e conversar. conversar. E muitas Senão vezes- você iria sozinho toda vez. Isso, daí vai Né? consumir um vinho, vai pegar uma bebida, vai pegar, e você vai Quanto ficando. melhor a conversa tiver, Você vai... mais vinho você vai pedir. Isso, né? Então, é o que eu falo. Então, eu sempre bato nisso. Materiais, forma e atividade. Então, para cada atividade eu tenho um cuidado, eu tenho um cuidado que eu tenho que ter, e daí eu vou trabalhando os materiais em relação a isso, né? Pegando um gancho nessa situação, porque a gente ouve muito de projeto acústico para fins comerciais e muito especificamente para ambientes que precisam, né? Igual você falou, o estúdio, um teatro, um cinema. Não é um projeto que é muito falado, muito comumente disseminado. Eu mesma nunca vi ninguém falando, eu vou apresentar um projeto de acústica para o meu cliente pôr na sala. Você comentou do home, né? O que de repente o profissional pode fazer? Como que a gente pode começar a encurtir isso? Porque, igual nós brincamos no começo, né? A gente, né, muitos não ouvem, né, a dinâmica do nosso assunto, porque é realmente isso. A gente sabe que está aqui os elementos que auxiliam nesse processo da acústica, mas a gente não fala sobre isso. Mas sabemos que ele vai refletir totalmente em estarmos nesse ambiente, igual a gente está aqui agora. Se tá chovendo lá fora ou se não tá, a gente não tem por conta do estúdio estar preparado para isso. Mas no ambiente doméstico, Vou tentar ser o mais assim, Sabendo- sucinto e de uma maneira muito tirando muito aqueles direta. elementos também, né, que a gente sabe, você fala sofá, cortina, não sei o quê, tirando essa composição padrão que já existe dentro de uma casa. Tentar ser bem didático. Quando a gente fala em tratamento acústico, ele se divide em duas grandes áreas: isolamento e condicionamento, quando a gente fala em acústica arquitetônica, né? E essa é a grande confusão que existe, tá? Então, como eu falei, são materiais e forma. Então, aí eu tenho que ter a distinção, o que é isolamento e o que é condicionamento. Isolamento, a gente está falando de material pesado e espesso. Então, eu quero isolar, então vai ser concreto, quanto maior a espessura, então quanto mais pesado e mais espesso, maior o isolamento. Esse é um dos conceitos, né, de perda de transmissão. Mas eu posso ter outros, que é massa, mola, massa, que é usar combinado. Então isso é peso. Quando eu falo em condicionamento, que é qualidade do espaço, são materiais fibrosos e porosos. Então, por exemplo, uma parede de alvenaria, ela é porosa e fibrosa? Não, ela é rígida. Então, ela não serve para absorção. Então, ela tem um coeficiente de absorção muito baixo. Então, eu teria que usar materiais que tenham essa propriedade. Geralmente, são as lãs de PET, rocha e de vidro e as espumas. Só que elas, esteticamente, nós arquitetos, né, profissionais que especificam, design, decoradores, tal, não gostam muito da estética da lã. Então, geralmente, a gente agrega valor nisso usando ripados, painéis perfurados, telas, vai dar uma estética nesse produto para estar utilizando. Mas muitas vezes as pessoas não têm esse conhecimento de diferenciar, né? Então, quando a gente dá a aula, curso e tal, pergunta, qual que é o material acústico que vocês conhecem? O que eles falam? Isopor. Isopor é leve? É. Então, ele é poroso? Não, nem fibroso, nem pesado. Ele não serve para nada na acústica. E a primeira coisa que todo mundo falava, vou colocar isopor. Então ele não serve nem para isolar, nem para condicionar. Ele só serve para o telhado, quando está junto da telha metálica, que ele está grudado, a chuva quando bate, se a telha está só ela, por si vai fazer um barulhão. Com isopor ela vai atenuar. Só para isso. Ela é térmica. Então, assim, é um erro de entender sobre os materiais. Então, a partir do momento que eu sei que são as lãs e a espuma, eu só tenho que saber trabalhar isso. Entendeu? De aplicar dentro do espaço. Aí é proporcional ao ambiente. Se o ambiente tem 10 metros quadrados, começa com 30%, 40% colocando esses materiais. Já vai chegar perto do ideal. Quando eu vou para um estúdio, é 1 para 1. Se tem 10 metros, geralmente é 10 metros que eu tenho que ter de material, até mais. Você entendeu? Então, assim, você vai acertando. Mas começa colocando 30%, 40%, já acerta, e tem que ter esses materiais.
entendeu? A lã junto para dar esse condicionamento. Senão não vai funcionar. E a gente também tem, aí me corrija se eu estiver errada, isso aqui falando baseado no que eu estudei naquela época, muitos anos atrás, para fazer um projeto desse tipo, né? Em situações em que a gente não tem, eu não tenho como colocar um revestimento desse, sabe, eu tenho vidro, tem que ser vidro com vidro, E eu lembro de ter estudado que às vezes uma inclinação no teto ajuda, uma inclinação dessas paredes de vidro em poucos graus, para que a onda sonora não reverbere com tanta, Isso. né? É a forma, daí entra a questão da O forma, o formato. formato das salas, né? Então, cada forma, né, Evitar o paralelismo, né, o eco flutuante, são alguns parâmetros que pode ser prejudiciais. Então, a forma ajuda, porque o ângulo que incide é o mesmo que reflete. Então, a gente tendo esse conceito de física, que é muito simples, é só a gente pensar nisso. Então, se eu coloco uma parede inclinada, isso não volta para um ponto, vai para outro ponto. Então, a gente trabalha também a difusão, que é um dos aspectos, né, que ajuda hoje, ela está sendo incorporada não só o condicionamento. Então, o condicionamento, eu posso tratar a sala, né, mas muitas vezes eu quero um envolvimento da sala, eu preciso dessa difusão, que são daí ou os difusores ou usar paredes, né, fazer a forma do espaço com paredes inclinadas, convexas, né, utilizando daí para fazer esse espalhamento dentro da sala de uma maneira mais uniforme. E aí a inclinação, né, Tamanini, ela não é só nesse sentido aqui, mas ela também nesse sentido, Em tudo. né? Então você trabalhar evitar esse paralelismo, né? Porque às vezes eu vejo assim, o cliente não quer investir em nada de acústica, mesmo a gente explicando e tudo mais. Então às vezes você no projeto só dá uma inclinadinha no forro e na parede do fundo dá uma inclinadinha também, uma mudança de ângulo quase imperceptível ali, mas já vai fazer uma diferença. Ajuda. Né? Ajuda, mas não resolve mais. Mas assim, o que resolve o principal parâmetro na acústica chama tempo de reverberação. Então, Sim. esse parâmetro, eu posso ter forma, eu posso ter tudo, ajuda, Só absorvendo, mas tem que ter um tempo muito próximo do que seria, porque senão acaba não dando um resultado tão satisfatório. Uma soma, né, que a forma ajuda bastante, mas esse tempo que é relacionado com os materiais, ele teria que estar junto também, tá colocando. E assim, Tamanini, então, baseado nisso que você acabou de falar, quais os erros clássicos que os arquitetos cometem, agora nomeando coisas assim para ficar mais claro mesmo? Por exemplo, paredes muito finas, excesso de reflexão, o que é que reflete? São, assim, vários erros de conceito iniciais que poderia começar, né? Por exemplo, isolamento. A empresa que vende, que muitas vezes coloca, fala o gesso resolve, o cartonado. E realmente ele resolve. Só que ele tem que ser executado da maneira certa, né? Então, se você não executar da maneira certa, ele não vai funcionar. E não é a culpa do material, é a maneira que foi instalado, né? Então, essa é a questão. Muitas vezes O som também passa por vibração. Por vibração, daí tem as frequências, então eu tenho o grave e o médio agudo. O médio agudo é mais fácil isolar, mas o grave não. Em salas pequenas, o maior problema é o grave, né? Então, são erros, primeiro, entender como vai ser montado isso. Então, só de colocar uma banda acústica no gesso resolve. Na hora que você tem uma parede, ela tem que ir até a laje, né, o concreto, e depois vir com forro. Não adianta você morrer e vir com forro antes, porque daí vai passar tudo pelo pleno. Então, isso de isolamento às portas. Muitas vezes o cara faz parede dupla, tripla e coloca uma porta de menor qualidade. Não vai adiantar nada. O cara gastou, ou coloca uma porta de qualidade e não faz uma parede de acordo. Então, é isso, é entender, aí ter bons fornecedores, que tem sempre muito bons fornecedores, que vão te dar essa segurança na hora de estar projetando. Você entendeu? Daí você consegue entender. Então, isso é um ponto-chave que acontece muito de isolamento, que as pessoas, porque é na dor, né, que a pessoa ou não consegue dormir, ou tem não sei o quê. Então, e o custo é muito alto, Sim. né, geralmente, desses elementos especiais. Então, mas não tem, se a pessoa muitas vezes paga muito caro, instalou errado, esquece, não funciona, entendeu? Esse é o problema. É importante. E essas frestas, né, tanto a vibração, que o som passa por vibração, que é o que você falou, se você para a parede antes, não vai até a laje, ela vai passar para lá, né? E às vezes também o piso que não chega na parede, né, que encosta no rodapé,
sem a devida proteção ali, porque o que está aqui no piso passa para a parede passa para a estrutura e a coisa vai se disseminando. Hoje, Maringá, ela, mais prédios de médio e alto padrão, começou uma preocupação muito grande, porque a maior reclamação que tem é briga entre vizinhos. E acontece muito pela laje. Sim. Então, esse cuidado hoje, nós temos uma norma de desempenho, mas o valor dela é bom? Não, é da norma. Ele atende um padrão, mas não é o mais indicado. Então, por mais que você atende a norma, não é satisfatório para o público, para quem eles estão fazendo um apartamento, vamos colocar de 15 mil reais o metro quadrado e tal. Então, o cara tem que dar. E a maior reclamação é entre vizinhos. Então, esse cuidado com o piso hoje, o chamado piso flutuante, ou as mantas e tal, ele vem nisso, né? Começou a ser incorporado porque é onde dava briga, é onde dá conflito, é onde dá vários problemas, né? Depois de reclamações para consultor, e não tem o que fazer. Não adianta eu querer resolver o meu forro. Né? Esse é um erro, né? Que chega mais, eu não aguento mais o cara de cima e tal, eu quero arrumar o forro. O problema não é o forro. Se ele não resolver o problema lá do apartamento de cima, não adianta fazer o forro embaixo. Né? Então, muitas vezes, são erros graves que acontecem, o pessoal gasta e não funciona, entendeu? Porque o problema está no apartamento de cima, que é essa questão do piso, né? Então, essas coisas são recorrentes, são os erros que acontecem, né? Que da pessoa hoje estão tomando cuidado a mais de estar colocando elementos com melhor, né, desempenho. Eu até visitei semana passada uma obra da Catamarã. A gente fez essa parte lá de interiores, área de lazer e tal, então a gente foi visitar a obra, toda a equipe. E o engenheiro, hora que chegou nos apartamentos, assim, né? Eu olhei, bati o olho e falei, nossa, que legal. Estava executado direitinho, sabe? A manta, a borracha, o rodapé não encostava ali no piso. Eu olhei assim, ainda estava ali para cortar, para fazer. Mas eu falei, que fantástico, assim, isso, a gente vê isso acontecendo na prática, né? É isso, começou realmente, porque vira uma reclamação e depois para eles é muito complicado, Isso. né? Então para eles depois não tem esse retrabalho, ter que ir lá, né? Então eles estão tomando esse cuidado, né? E faz diferença. Tem Eu muita observaria isso na hora de comprar um apartamento. Para mim é muito importante a questão do som. E Tamanini, se você pudesse, não sei se é possível, né? Mas se pudesse fazer, assim, trazer para os arquitetos um checklist mental de coisas que ele precisa, assim, ó, sei lá, 5 primeiras coisas que você tem que pensar num projeto quando você vai começar do zero. Sei lá, uma casa, qualquer coisa, pode ser comercial ou uma casa. Vou começar uma casa, um checklist mental de coisas que ele deveria prestar atenção. Tá, vamos lá, né? Como consultor, né? Vamos pegar uma casa. Aí, dividir pelos ambientes. Igual a gente faz a setorização, ambiente, né, setor íntimo, setor de social, setor de vivência, setor de serviço, então a gente fazendo isso. Desses ambientes, o que a pessoa busca? Né? Então, quartos. Tem pessoas que priorizam o silêncio absoluto. Então, nesses ambientes, vai depender, né, da questão das esquadrias, das portas. Né? Faz tratamento acústico? É muito difícil, em quartos e tal. É muito mais relacionado a isolamento. Porque a cama, ela tem uma espuma, depois tem, né, travesseiros, almofadas e tal, cortina. Então, isso já chega, assim. Quando a gente daí vai para outros espaços, né, daí começa... Então, você tem que entender ambiente por ambiente qual é a demanda. Então, tem muitos que vão estar relacionados a isolamento, que são as esquadrias, né, portas e janelas. E alguns ambientes dentro da casa, aí entra essa questão que muitas vezes as pessoas acabam não colocando. Sala de estar, espaço gourmet, homes, onde você poderia estar colocando esses materiais. Eu sempre falo, né, como coloquei, tem que usar esses materiais que tenham essa porosidade. Né? Então, são as lãs ou as espumas. As espumas, nós arquitetos, a gente não gosta muito, por causa da estética e tal. Então, são as lãs que a gente dá uma cara. Então, daí entra... E está começando, coloca lá, 30%, 40% do material desse. Vocês vão entender a diferença quando fizer isso. Muda muito o espaço, entendeu? A qualidade, a percepção, você fala mais baixo, você escuta a música, fica muito mais agradável, entendeu? A sua vivência no espaço diferencia. Então, assim, ter esse cuidado de tá colocando, muitas vezes é muito mais fácil trabalhar o forro, né? Então, e hoje os materiais, por isso que eu falo, tem um certo, não sei se é por falta de conhecimento de valores e tudo. Hoje na construção varia muito o preço. Tem vezes que o cliente paga lá 1.000, 2.000 numa pedra
e uma outra coisa não. Então, é muito questionável isso, né? De luminárias, e tem um valor agregado no nosso setor, né, na questão de construção. Muitas vezes a acústica poderia estar junto, muitas vezes não iria aumentar muito o valor, né, do metro quadrado final, mas o resultado final, né, até a gente brinca muito, né, o pessoal vai para Porto Rico, né, vamos usar exemplo, que o pessoal de Maringá vai muito. Quanto que paga num terreno, quanto que paga para construir, paga numa lancha, paga num jet, paga, né, no quadriciclo, tal. Tá, e o que o pessoal vai fazer? Festa, jogar, tal. E como que é a acústica desse espaço? Zero. Né? Então, assim, então o cara, quantos milhões está lá? Tá, vamos falar, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões. E isso, dentro desse universo, que a acústica não seria nada em termos de percentual, mas e a satisfação e o bem-estar que essa pessoa teria, né? Então isso a gente está falando mais de médio alto padrão. Aí o pessoal de poder aquisitivo mais baixo, é essa questão, daí pode vir com materiais que tenham isso, cortina, sofá, tapetes, né? Trazendo esse aconchego que naturalmente chega, né? Numa qualidade dentro do espaço. Eu acho fantástico o seu trabalho, porque você calcula, né? Então, como eu já tive a oportunidade de ver você trabalhando, de pegar um projeto seu, né? Então, gente, ele coloca o ambiente ali, ele tem software e tudo, ele calcula como que vai ser o desempenho do som. Então, ele sabe exatamente aonde que vai dar reverberação, qual que é o ponto mais crítico, onde precisa ter um painel. Então, também, você não fica enchendo o ambiente de coisas desnecessárias. Às vezes é um painel num determinado lugar que já vai funcionar. E uma solução que você deu lá naquele projeto do estúdio, que eu achei fantástica, assim, aquele painel que era um painel, que eram como se fossem venezianas, assim, janelas, assim. De um lado ele absorvia, do outro lado ele tinha uma difusão um pouco maior. Então, conforme a gravação que ia ser feita no dia, conforme o desempenho do som, o tanto de reverberação que o pessoal do estúdio quisesse ali, virava esse painel. E aí era muito legal, porque na hora que virava e batia palma, era um som. Aí virava assim, batia palma. Aí ali eu tive assim, esse prazer de viver na prática e ver a diferença que né, ou a questão da acústica na nossa vida. Então, isso é muito legal. É isso, né? Igual o estúdio, porque tem vários instrumentos. Cada instrumento soa de uma maneira e a gravação é feita de maneira diferente. Uma bateria eu preciso ter volume, no outro não, né? A voz é mais absorção. Então, tendo esse espaço flexível, né? Ele consegue ter utilizar o espaço de várias maneiras, né? E tirar o melhor desempenho gravando individualmente cada instrumento, né? Então, é isso. Igual eu falo, resumidamente. Entender a atividade, que entra daí entender qual é o tempo para aquele espaço, por um estúdio, é um tempo muito baixo. Por quê? Porque ele tem que ser baixo para gravar tudo e depois ele fazer a masterização, né, equalização, tudo disso, né, na sala técnica. Então é um tempo lá de 0,4. Quando a gente vai já para uma igreja, vai para 1 segundo. Para uma sala de concerto, 2. Então, um home, 0,6. Então, para cada espaço, mas precisa calcular isso? Por isso que eu falo, pode até vir calcular, mas muito teria que ser intuitivo mesmo. Coloca e vai sentindo isso, né? Vai sentindo o espaço e vai estar colocando. Começa com 30%, 40% e depois o espaço onde eu preciso de maior qualidade é outra diquinha de ouro. Quando eu tenho sistema de áudio, eu tenho que deixar a sala seca. Então, por exemplo, o que você deixa a sala seca? O material de absorção. Se eu tenho um home, eu tenho um estúdio, eu tenho vários espaços que é amplificado, quanto mais seca a sala, melhor funciona minha aparelhagem. Então, esse é o conceito. Ninguém gosta de ficar falando isso porque quer ficar... Não é. Então, é isso. Então, você não adianta ter equipamento bom se sua sala reverbera. Tá? Então, essa é a questão. Então, tem que ter materiais que vão fazer essa absorção. Tá? Então, quanto mais a atividade precisa desse cuidado, maior daí você tem que ter esse tempo, né, maior quantidade de materiais para ter um tempo menor. Aí você pode usar o teu equipamento, que você vai ver o desempenho realmente dele, do que você muitas vezes vai comprar, você fala, nossa, que bacana. Chega para instalar, não funciona. Mas é por causa disso. Lá o ambiente está tratado e na sua casa não. Então você não consegue ter esse desempenho.
né? E hoje já existem materiais, né? Eu já tive o prazer de ver, você me mostrou alguns materiais, e a gente não barra mais só naquela espuma de antigamente, né? Então fala um pouquinho sobre isso, sobre acabamentos, formas criativas da gente resolver esses materiais que você tem disponível para solucionar essas É coisas. isso, essa estética, né? A gente tem, porque esses materiais, tem alguns, as lãs de PET que estão também em alta, que o pessoal está fazendo, coloridos, são bonitos, mas não tem essa aceitação, né? Infelizmente, Principalmente para uma residência. não acaba não pegando, no corporativo vai bem, mas outros não. Então, e a gente tem a questão subjetiva. Por exemplo, a madeira, os MDFs, os BPs e tal, trazem esse aconchego, né? Então, a madeira, ela é acústica? Não, se a gente for pegar madeira por madeira, ela não é tão rígida quanto uma parede, tal, mas ela tem esse lado subjetivo de aconchego, de trazer né, ser quente e tal. Então, ele traz isso mais em termos de coeficiente de absorção desse material é igual, né? Quase muito parecido com uma superfície de madeira. Então, o que acontece? As pessoas gostam disso, né? A questão da cor, a questão da textura. Então, a gente tem que dar um design nisso. Então, o ripado, pode ser feito ripado? Pode. Só que daí, se eu coloco madeira, né, como é feito o ripado, não dá. Eu teria que fazer um ripado, onde eu vou ter nesse vão, um tecido Material absorvedor. para esse material. Pode ser um painel de MDF, madeirado e tal? Pode, mas tem que ter uma perfuração para estar pegando a lã. Pode ser uma tela, igual tem aqui no estúdio, aqui no teto? Pode, mas colocar uma lã em cima. Pode ser tecido? Pode ser tecido. Então você reveste ou com linho, ou com crepe, ou com que material que você quiser, você reveste isso, né, e vai estar tendo essa questão. Então, hoje é usar o que a gente já utiliza, né, colocando isso nos materiais, entendeu? Então, as superfícies, a gente tem teto, tem parede, e só o piso, que, né, geralmente é mais complicado, tem um carpê, mas as pessoas vieram com muito preconceito hoje, né, é muito raro a gente estar especificando carpê, né, a gente usa em ambientes muito especiais, auditórios e tal, em função da questão de limpeza, essa parte que o pessoal tem um receio de estar utilizando, né? Então é questão disso. Hoje tem muitas marcas, muitos fabricantes, né, que tem essa questão, né, de estar colocando e agregando isso dentro do espaço. Você Então, já compra o material com essa lã embutida, você já compra e é bonito. isso, né? Daí hoje tem então, os blocos no SketchUp, daí a pessoa baixa, consegue já ter uma ideia, já consegue, vendo isso na hora que está criando. Então você consegue já estar incorporando, né? E muitas vezes tem um custo? Tem um custo, né? Mas hoje, quanto que isso impacta, né? Então tem materiais que vão desde 100, 150 até R$ 800 o metro quadrado. Aí vai depender do que você vai estar querendo colocar, né? Se é uma fórmica, se outros, né, metais e tal, daí vai deixando um custo mais alto. Mas aí, assim, é questão da criatividade mesmo, né? Que show. Você Que sabe legal. que eu fiz uma viagem agora com meu pai, ele tem um carro bom, assim, mas é um carro convencional, né? Quando eu falo convencional, a gasolina, porque eu fiz uma outra num carro elétrico, super bem vedado, silencioso. E aí agora eu fiz com o meu pai, com 20% do tempo da viagem, eu voltei exausta. E aí e eu senti no meu corpo, assim, porque a gente vai se acostumando, né, Tavanini? A gente tá todo dia ali, tá no carro, barulho, buzina, só que a gente acostuma. Aí não é porque a gente acostumou que é bom, né? E aí, depois dessa coisa do carro elétrico silencioso, porque eu falo isso pra pessoa altamente sensível mesmo, mas eu falei, gente, eu não sabia que era tanto. É tudo, Eu já né? tinha uma ideia, mas eu não sabia que era tão grande, assim, a diferença. Fiz uma viagem de quase 10 horas num carro silencioso, com vedação, né? E fiz uma de duas, e a de duas eu voltei mais cansada. É isso, pois, É o barulho, é o som, eu como o ruído, professor, né? né? De fundo. A gente foi pegar que sala de aula que a gente já foi que é tratada. Nossa, gente. A gente pega nada, é muito E auditório, aqui em Maringá é muito você difícil. entendeu? Então é complicado. E quando você vai 1 hora, beleza, 1 hora passa rápido, mas você fica o dia inteiro,
chega no final, você fala, por que eu estou tão cansado? O que acontece? As pessoas, né, por aprendizado, igual a gente fala, a gente aprende por repetição, né? Quando é um assunto que a gente gosta, é mais rápido. Quando não é, a gente tem que escutar uma vez aqui. Hoje vocês estão escutando sobre acústica, daqui uma semana, opa, aquilo, pá, vem de novo. Então é essa a questão, porque a gente aprende muito pouco do que é falado, né? E quando o ambiente não é tratado, mais ainda. Então as pessoas cansam, dormem, o professor sai estressado porque tem que ficar. Então, assim, isso todos os ambientes são assim. Daí você pega e vai no restaurante ruidoso. Aí você vai depois vai para uma academia ruidosa. Você vai, sabe? Então, nosso dia a dia, se a gente está tão no automático, né? Mas como eu sou da área, eu sou aquele que, igual arquiteto, entra no espaço, começa a colocar embaixo da mão da mesa, olha a luz, olha tal. E eu sou da acústica, né? Eu vou vendo como que são os espaços, né? Para ver o que tem, né? E é isso, as pessoas acabam não levando no dia a dia e não sabem que aquele cansaço, muitas vezes você fica irritado, né? Então é em função disso, desse espaço que te condiciona o dia inteiro, né? A você ficar complicado, né? Ficar nervoso e tal, angustiado, é muitas vezes a sensação, por ser invisível. Né? Eu lá no meu escritório fui voto vencido, né? Eu pedi muito, você lembra? Quando começou, eu pedi muito, falei, gente, acústica, por favor. A gente está construindo um escritório de 350 metros quadrados, é um escritório grande, né? Olha a acústica, pelo menos de uma sala de reunião, porque aí é vidro daqui, é tudo, né? Vamos e tal, aí acabaram assim, só sobrou o teto, pela estética que todo mundo queria e tudo mais. Aí o teto, ou põe a iluminação ou põe a acústica. Aí votaram pela iluminação, né? E aí eu todo dia, e aí dando, né? Expondo os problemas aqui ao vivo, né? Mas todo dia aquilo... Mas por quê? Porque, no geral, a maioria das pessoas não dão essa devida importância para a acústica. Só que no final do dia elas estão cansadas e elas não atribuem a isso. Elas atribuem ao trabalho. E eu, por ser uma pessoa altamente sensível, eu percebo que aquilo está me incomodando, eu percebo que aquilo é ruim para mim. Essa questão, né? Por exemplo, o visual, a luz, isso, é o que a gente, dos sentidos, é o que realmente parece que é o que mais impacta. Mas essa questão do cheiro, né, e da audição é o que realmente traz essa questão de incomodar e de trazer essa questão de cansaço. Impacta, né? demais. E aí, às vezes, eu falei, gente, vamos colocar pelo menos um tapete. Mas é limpeza. Mas aí eu falei, tá bom, vamos que vamos. Realmente, o cliente só vai passar aqui. Para o cliente em si, não vai ser um problema, porque ele vai passar uma hora, mas é aquilo que você falou, ele vai passar uma hora ali, mas depois ele vai para outro ambiente. Vou pegar um exemplo, né? Nossa, por que nós vamos no cinema? Né? É tão engraçado, né? Porque a gente hoje tem tudo em casa. Né? Por quê? É um espaço que você chega, é diferente, a acústica, você chega e você faz assim, é tudo diferente. Então, assim, o cinema só, lógico que ele não vai morrer nunca, ele passou por crises por causa disso, por causa desse espaço, né? Da experiência que a gente está tendo no espaço. Né? A gente sempre está agora nessa nova moda, experiência. Qual a experiência que você teve, né? Sim. Então é isso, as pessoas, na hora que começam a ver isso, e a gente busca isso indiretamente, né? Ou vai numa casa noturna, né? Ou vai num bar, ou vai né? Então a gente tem buscando essa questão das experiências, e quando o ambiente é tratado, aí você fala, por que foi legal? Muitas vezes a pessoa não sabe, é por causa desse espaço, né, que tem um tratamento, é agradável, mas a pessoa não consegue não tem esse conhecimento, que é em função disso, entendeu? Ela conversa mais baixo, não precisa todo mundo se exaltar, daí, sabe, começa falar praça de alimentação de shopping, né? Hoje, todos os grandes shoppings que estão lançando, vocês vão ver que os novos, tratamento total, por quê? As pessoas não ficavam. Né? Então hoje eles viram essa importância. Então começa a ter, e a difusão, né? Igual a gente está fazendo aqui. Vai chegar em muitas pessoas, disso vai reverberando e as pessoas vão entendendo. Então é difundir esse conhecimento mesmo, para as pessoas saber que tem, né, que é fácil resolver. É muito fácil. Né? É só ter esse cuidado. Não sei se é jeito, igual a Thaís comentou, né? Eu não lembro nada disso. E ela passou, né? Ela estudou. Só que muitas vezes ela está lá, é algo que não chamou atenção. Sim.
entendeu? Então, e a grande maioria fica nisso, porque é um medo da fórmula, né? O medo do cálculo, o medo dos números, né? Às vezes. Às vezes, então é essa a questão, né? Então, Pode ser isso. eu tento trazer isso de uma maneira muito mais para o arquiteto, que é isso, é escolha, né? Material, forma e entender a atividade. É isso. De uma maneira, sempre eu falo, se fosse isso, nós temos já a resposta. É engraçado isso, que tá, né? Tirando o isopor, eu sempre faço, o que vocês fariam nessa situação? Eles começa e sai. Entendeu? É a mesma coisa, daí ter essa reflexão do problema para sair daí com a É o solução. radar voltado para isso. Isso. E eu falo assim, você pode fazer escolhas conscientes, porque cada escolha a gente tem uma consequência na vida. E tá tudo bem, que nem eu falo, a questão do meu escritório lá, foi optado por não dar o foco na acústica. Foi optado por foco em outras coisas. Mas foi uma opção consciente de todo mundo. Foi discutido, foi conversado, foi considerado, né? E aí foi feita uma escolha consciente, baseada em vários critérios lá, e foi tomada essa decisão, e aí a consequência a gente tem, mas é uma consequência já planejada e ok. E eu defendo muito isso. Quando a gente vai fazer para o cliente, a gente precisa explicar para ele também fazer uma decisão consciente. Agora, o que acontece muitas vezes é a gente já sair projetando e nem lembrar que a acústica existe. Sabe? Nem pensar que, né? Então, é isso. Eu acho que o que a gente está trazendo aqui hoje é essa conscientização para os arquitetos, né? Quero um projeto de acústica calculado. Pode ligar para o Tamanini. Tem vários parceiros, amigos também, uma rede aí muito... Tem uma rede para indicar. Para indicar também, sabe? Porque é isso. Ter esse conhecimento e o cliente vai ter essa decisão, né? Então, hoje, o que diferencia um profissional do outro é o conhecimento, né? Então, hoje é muito disso. Muitas vezes eu falo, todo mundo vai ter a técnica, mas muitas vezes falta a comunicação, né? Então, é essa a questão. Eu sei, mas eu tenho que saber comunicar. Então, para o cliente, muitas vezes a lei é tal, mas eu tenho que estar colocando todas as condicionantes projetuais, tem que estar ali. Então, o cliente tem que saber. Então, a decisão da estrutura. Eu não preciso ser especialista, mas eu tenho que ter uma ideia e passar isso para o cliente. Sobre iluminação, é a mesma coisa. Sobre todas as condicionantes. E a acústica deveria estar indiretamente nessa discussão quando a gente passa para o cliente. Aí é uma decisão dele. Aí ele vai falar, não, para mim não importa, tudo bem. E é isso que acontece, né? Sim. Se a gente for falar isso, eu falo, né? Por exemplo, o mercado de trabalho. Como que é o mercado? Tá bom ou tá ruim? Eu chego com meus alunos. Quantos de vocês moram numa casa projetada por arquiteto? Ele levanta lá, 1, 2, 3. No universo de quantos alunos? Então você fala, olha o mercado que nós temos. Você entendeu? Então, assim, é isso. Então, é a mesma coisa. Então, imagina, onde a gente mora, onde a gente vive, e é esse conhecimento de você colocar. Colocou? Então, você tem isso, né? E daí o cliente também vai entender do assunto, né? E vai estar trazendo esse retorno. Né? E daí coloca ou não coloca. E tudo bem também, é o que eu falo. Aí muitas vezes vai estar te incomodando muito, aí você vai lá e corrige. A gente está aqui para corrigir rotas. Sim. A gente fez, muitas vezes não era o momento. Sim. E não tinha o capital para isso, o financeiro não dava. Lá na frente conseguiu. Beleza, vai lá e refaz. Né? Então é essa a questão, né? Sim. De tá fazendo. A arquitetura é isso, ela é muito disso, né? E a gente trabalha com o financeiro das pessoas, com o sonho das pessoas. E a gente tem que saber conciliar tudo isso e entregar algo realmente que ela vai vivenciar, né? Muito bom. Sensacional. Tenho certeza que depois desse episódio adentraremos aos restaurantes, lojas e estabelecimentos com ouvidos atentos, não somente olhando para a estética e a funcionalidade do espaço, mas também ouvindo o que aquele espaço tem a nos dizer. Parece meio poético, né? Ficou essa reflexão. Porque quando o teu lado poético, né, a gente pergunta, né, o que é arquitetura? Né? Então a gente sempre faz essa pergunta, o que é arquitetura? Eu dou aula de introdução e eu começo a primeira aula falando isso para os alunos. Eles entraram, o que é arquitetura para você? Aí depois eu pego na última aula e pergunto, né, o que é arquitetura hoje, depois desse sistema, né, desse módulo que a gente deu, e eu tenho a definição, né, tem um teórico que coloca que a arquitetura é a arte do silêncio petrificado, e eu coloco que a arquitetura é a arte da música petrificada.
ou algumas más e outras boas músicas, né? Então a gente tem que ter esse entendimento. Então, para mim, a arquitetura é isso, porque é o som, é o ruído, é a experiência. Então, é uma música boa ou pode ser uma música de má qualidade, né? Então, esse é o entendimento, né? De entender que tá aí, tá no nosso dia a dia, né? Que legal. Muito bom. Muito obrigada, Tamanini. A gente chegou ao fim. Se alguém aqui tiver alguma dúvida, manda nos comentários aqui do vídeo. A gente entra em contato com o professor. Eu vou chamar ele de professor eternamente. Eu continuo aprendendo com ele. E se Deus quiser, vou continuar aprendendo por Eu que longos agradeço, anos. né? Eu tive a honra de ser professor da Denise. Ela foi minha bolsista, lembra, né? Ai, gente. Eu adorava dar aula. A turma dela era uma das turmas assim que realmente marca na docência, né? Então, e a Denise era uma excelente aluna. E hoje está aí, ó, arrebentando, né? Eu só acompanho ela, né? Então isso é muito gratificante, né? Eu falo, professor, é isso, a gente tem que estar passando, compartilhando, e ela faz isso hoje, né? Então ela compartilha, isso que é o legal, né? Ela não segura para ela. Não. Então é isso que a gente busca, né? A gente está compartilhando e as coisas naturalmente acontecem. A partir do momento que você faz coisa boa, volta em dobro para nós, né? Então parabéns, agradeço por estar aqui. A gente tentou algumas vezes, sempre não dava jeito, e agora deu certo, né? Eu sempre admirei muito isso em você, a sua generosidade em ensinar, sua generosidade em compartilhar aquilo que você sabia. Porque existem formas, eu sei que é o trabalho do professor, mas existem formas de fazer isso. E fica muito nítido aquela pessoa que faz porque ela tem um salário no final do mês para receber, e fica nítido aquela pessoa que faz por generosidade, que é aquela pessoa que realmente se doa. Então, teve outros professores do Peralta, que na época, hoje ele não está mais, né, lá. Tá ainda. Francisco, Francisco Peralta, que é outro professor que, nossa, eu tenho vários professores lá que, assim, que eu levo no coração, que são pessoas generosas e são pessoas que, de alguma forma, me inspiraram no caminho que eu tô hoje. Eu acho que, e o papel do professor é muito esse, né? O professor, ele pode marcar a vida de uma pessoa pro positivo ou pro negativo, né? Eu tive marcas negativas. Eu sou péssima em matemática até hoje por causa de uma professora da 4ª série. E eu tive essa oportunidade de ter professores como você que me inspiraram. E eu lembro que quando a gente foi se formar, o Francisco Peralta deu um presente pra gente, uma prancheta, que ele foi incrível no presente dele, que a gente tinha lixeira amarela lá da UEM, que a gente escrevia as coisas, ele fotografou os nossos desenhos da lixeira, fez uma prancheta com essa lixeira, e ele escreveu uma mensagem assim para mim: Denise, todo conhecimento socialmente adquirido deve ser socialmente compartilhado. E eu tinha muita admiração por ele, assim como eu tinha por você e outros professores ali, e isso nunca saiu da minha cabeça. É isso. E olha o tamanho do impacto, né? É isso. Então é isso. Sempre vai ter alguém na nossa vida que vai nos impactar, né? Então, muitas vezes vai ser aquele professor ou numa palestra, alguma coisa que vai dar um clique, entendeu? Eu falo sempre isso. Muitas vezes eu vou tocar alguém, outras vezes eu não vou tocar e tudo bem. Mas alguém, né? Sempre vai ter alguém. Então, o conhecimento é para isso. A gente sempre está buscando, né? Então, a gente vai ter alguém que vai nos impactar, né? Eu tive isso na faculdade, uma professora foi minha madrinha de casamento, me indicou para o primeiro emprego para dar aula. Até hoje, fui banca dela, ela foi minha banca no doutorado, então virou, sabe? Então, desse carinho que eu tive, que eu chamava de segunda mãe, eu falei, gente, eu quero ser assim, entendeu? Então, era meu espelho e eu busquei isso depois. Isso é fantástico. E para você que está assistindo, né, você está sendo a inspiração de alguém, você pode não saber. E se você acha que você não é, começa hoje, porque você pode se tornar essa pessoa. Né? Você pode se tornar essa pessoa que acende a luz do outro. A gente tem um lema aqui, Tamanini, que é assim: acender a vela do outro não apaga a nossa. É isso, não é? Com certeza. Esse é o nosso lema. Então muita gente fala assim: nossa, vocês estão ensinando concorrente, que isso? E aí eu falo assim, gente, não, nunca me faltou cliente por causa disso. Pelo contrário, é o que você falou sobre o que volta, sobre a generosidade, aquilo que retorna. Né? Então é um prazer e obrigada por ter sido essa inspiração na minha vida. E fico à disposição. Que você leve isso. Né? Nos dias difíceis. Com certeza. Né? Obrigadão. Prazer, Thaís. Tiver os comentários, perguntas, só mandar que vai ser um prazer responder.
Obrigada, Tamanini. E mais uma vez, obrigada, Hitachi Ar-Condicionados. Quem compara vai de Hitachi, não tem jeito. Essa empresa excelente. Obrigada por fazer parte aqui do nosso podcast, por apoiar o conhecimento. E obrigada também ao Arquitesc, esse sistema de gestão que precifica sozinho, gera a sua equipe, ou seja, limpa a sua cabeça para você ter mais tempo para projetar. E é isso. Se você não deixou sua curtida, se você não deixou seu comentário, agora é a última hora, último minuto, último segundo. Faça isso agora. Isso ajuda a gente a continuar por aqui e a voltar com mais episódios para você. E é isso, até quarta-feira, às 4 da tarde. Tchau, tchau.